Fala galerinha, fala galera, vocês estão tudo bem? Aqui estou eu, finalmente vim trazer esse vídeo pra vocês nesse mês tão importante que é o fevereiro roxo e laranja, onde fala sobre a conscientização do lúpus, da fibromialgia, da doença de Alzheimer, da leucemia, e eu vim aqui trazer esse assunto que é o neurolúpus, uma coisa muito desconhecida pelas pessoas que eu tenho e que eu sofri já muito preconceito. A última vez que eu tive na UTI foi horrível porque as pessoas não sabem, não entendem. Então eu vou aqui trazer uma colinha para vocês sobre esse assunto. Lúpus e o sistema nervoso. O sistema nervoso compreende o sistema nervoso central, o cérebro e a medula espinhal, o sistema nervoso periférico, os nervos que conectam o cérebro e a medula espinhal como os músculos e a pele, e o sistema autônomo, que controla as funções dos órgãos internos como a respiração, movimentações do aparelho digestivo, o fluxo do sangue e o ritmo cardíaco. Quando o lúpus ataca o sistema nervoso, pode produzir uma grande variedade de sintomas, que em conjunto é conhecido como lúpus neuropsiquiátrico ou neurolúpus. Nas pessoas com lúpus, o sistema nervoso central é afetado mais frequentemente que o sistema nervoso periférico e autônomo. Por isso, vamos nos concentrar nos problemas do sistema nervoso central, já que aparece com mais frequência no lúpus eritematoso sistêmico, ALS. Embora exista referência sobre uma alta frequência de sintomas relacionados com o sistema nervoso central nas pessoas com lúpus, apenas um quarto deles corresponde a uma consequência direta do lúpus. Nos casos restantes, geralmente são identificados outros fatores que não têm a ver diretamente com a doença. Os sintomas variam dependendo da parte afetada e da gravidade da condição. Como os sintomas não são específicos do lúpus, o diagnóstico do lúpus neuropsiquiátrico pode ser difícil. Os neurologistas são médicos especialistas no sistema nervoso que pode ajudar o reumatologista no diagnóstico e no tratamento dos problemas neurológicos com lúpus. Os sintomas mais frequentes são dores de cabeça, depressão, ansiedade, distúrbio de comportamento e psicose, perda de memória, confusão, convulsões e doença vascular cerebral, entre outros. É muito importante que os pacientes com lúpus neuropsiquiátrico visitem seu reumatologista ou neurologista para avaliar os sintomas e indicar um tratamento adequado. Dor de cabeça. As pessoas com lúpus têm maior risco de sofrer dores de cabeça, tipo enxaqueca, do que a população geral. Esse tipo de dor de cabeça pode acontecer por alterações vasculares ou na secreção de neurotransmissores cerebrais. Em uma pequena porcentagem de pacientes com lúpus, a inflamação dos vasos sanguíneos do cérebro, vasculite cerebral, pode causar dor de cabeça intensa. Como a vasculite cerebral é uma complicação grave do lúpus, quando a dor de cabeça é intensa ou não melhora com analgésicos como paracetamol, é preciso consultar o médico. Eu sentia muita dor de cabeça, sempre senti muita dor de cabeça, enxaqueca, essas coisas, e a gente descobriu que estavam ligados ao neurolúpus. Psicose lúpica ou alteração cognitiva. Cerca da metade das pessoas com lúpus pode apresentar confusão, perda de memória e dificuldade de concentração. Esses sintomas são conhecidos como psicose lúpica e são consequência de problemas na área do pensamento ou cognitiva. As causas desses sintomas são desconhecidos. Pode ser difícil viver com psicose lúpica. Entretanto, com uma variedade de exercícios de jogos mentais, por exemplo, as palavras cruzadas, o uso de um calendário, um auxiliar de memória e atividades que ajudam a diminuir o estresse, esses sintomas podem ser reduzidos ou controlados. Uma boa hidratação e exercício físico também são úteis, já que melhora a irrigação cerebral. Eu sofro de psicose lúpica. Quando eu fui no hospital, as pessoas me acusaram de ser louca, fizeram absurdos, mas tudo tem a ver com a psicose lúpica. E é realmente muito difícil o tratamento, é realmente muito difícil conviver com a psicose lúpica. Só quem vive sabe a dificuldade. Doença vascular cerebral. A doença vascular cerebral, o acidente vascular cerebral, acontece principalmente pela formação de um coágulo ou trombo em uma ou várias artérias do cérebro. Esses trombos ou coágulos bloqueiam a passagem de sangue pelo vaso sanguíneo acometido, o que provoca acidentes vasculares cerebrais, também conhecidos como acidente cerebral. Os anticorpos antifosfolípicos, autoanticorpos produzidos pelo sistema imune de algumas pessoas com lúpus, aumentam o risco da doença vascular cerebral. No caso aqui, quem tem a SAP em conjunto com lúpus, que muitas vezes tem, e no meu caso eu também tenho, então eu também tenho essa propensão a ter acidente vascular cerebral, mas não tive até o momento. Os sintomas de alerta de um acidente vascular cerebral são
dificuldade repentina para falar, formigamento, fraqueza ou paralisia que afeta uma parte do corpo, por exemplo, um braço ou uma perna do mesmo lado, dor de cabeça repentina, tontura, confusão, perda repentina de equilíbrio ou a coordenação, bem como a perda repentina da visão ou em um ou dois olhos. Se aparecer qualquer um desses sintomas, será necessário procurar ajuda de médico urgente. Aí, pontos relevantes. O LES pode causar uma ampla gama de sintomas relacionados com o sistema nervoso, que vão desde problemas psiquiátricos, como depressão, ansiedade, perda de funções cognitivas, memória, atenção, aprendizagem e distúrbio do comportamento, até manifestações neurológicas como dor de cabeça, convulsões e doença vascular cerebral. Somente em alguns casos os sintomas neuropsiquiátricos são causados diretamente pelo lúpus, sendo geralmente identificados outros fatores que o provocam. O diagnóstico e o tratamento do lúpus neuropsiquiátrico são complexos e requerem da participação de diferentes especialistas, como reumatologista, neurologista e psiquiatra. Dicas de cuidado e controle. Se você apresentar alguma manifestação neuropsiquiátrica do lúpus, deve ir ao médico reumatologista imediatamente para ser avaliado. Não se automedique, já que determinados medicamentos podem causar sintomas neuropsiquiátricos ou interferir como tratamento adequado para a sua condição. Aí aqui ele coloca umas perguntas sequentes, e aí eu vou fazer para vocês, vou colocar aqui para vocês também. O que devo fazer se eu tenho dor de cabeça que não desaparece, embora eu tenha tomado vários medicamentos para a dor? Em alguns casos, o lúpus pode causar dor de cabeça muito intensa e resistente a medicamentos para a dor. Se você apresentar essa dor, deve ir ao reumatologista para ser avaliado. Se eu tenho anticorpos antifosfolípticos positivos, posso ter um coágulo no cérebro? Nem todos os pacientes com lúpus e anticorpos antifosfolípticos apresentam trombos no cérebro. Mas sim, tem maior risco de tê-los. É o que eu falei, eu nunca apresentei, mas eu tenho risco, eu já tive embolia pulmonar, o que poderia subir o trombo para o cérebro, o que é muito perigoso e eu sempre estou tomando cuidado, tomo anticoagulante para que isso não aconteça. Eu fico triste e sem vontade de realizar minhas atividades habituais. Isso pode ser causa do lúpus? Os pacientes com lúpus têm maior risco de apresentar depressão. Mas esses sintomas também podem ser secundários ao uso de medicamentos ou outros fatores externos ao lúpus. Portanto, é necessário uma avaliação do psiquiatra ou do psicólogo para melhor esclarecimento. E aí, gente, trazendo tudo isso, eu posso dizer para vocês que eu sofro muito a questão da psicose lúpica. Eu apresento muita diferença de comportamento, assim, uma hora eu tô bem, aí daqui a pouco acontece alguma coisa, principalmente assim, quando tá ligado com infecção, né? Toda vez que eu tenho uma infecção, eu mudo o meu comportamento, eu viro uma outra pessoa, eu começo a falar de assuntos pra causar guerra, causar briga com as pessoas, eu fico martelando naquele assunto, eu não saio mais, é como se eu estivesse em repetição total, e não paro com aquilo ali, até eu ter uma crise convulsiva, eu sempre tenho crise convulsiva. Eu tenho essa mudança de comportamento e logo após seguida crise convulsiva. E muitas das vezes, ultimamente, tem acontecido quando eu apresento uma infecção. E infelizmente, por conta de eu ser uma pessoa imunossuprimida, eu acabo pegando infecções muito constantemente. Esse ano mesmo, a gente tá em 2025, tá no começo de 2025, fevereiro de 2025, eu já peguei 4 doenças, pra vocês terem noção. Então eu tô muito ainda propensa a pegar doenças, tô muito propensa a ter esses quadros de psicose lúpica bem complicados. E aí quando eu vou parar no hospital, tendo uma infecção, no caso, essa última vez eu tive uma infecção urinária, eu precisava de tratamento da infecção urinária, eles querem se concentrar lá no tratar a crise convulsiva. Eu tive muitas crises convulsivas naquele dia. Só que quando eu vou lá no hospital, faço o exame, não aparece de forma alguma no resultado do exame do eletro ele alterado. E aí, o meu neurologista, assim como o reumatologista, quando diagnosticou tudo isso, claro que é assim mesmo, acontece dessa forma e que precisa de tratamento, é o que eu faço, eu tomo remédio. Mas quando existe infecção, o que infelizmente acontece no meu caso, né, como uma imunossuprimida, tende a piorar todos esses sintomas. Você não me vê no dia a dia acontecendo isso. Me vê quando tem uma crise convulsiva ou uma alteração de comportamento quando eu tenho uma infecção. No caso era infecção urinária, aí anteriormente eu tava com aquela virose do norovírus que eu peguei também. Então, acontecem muitas coisas que vão piorando essa situação.
Mas não significa que é constantemente que isso acontece. Mas sim, por conta da psicose lúpica, eu tenho às vezes dificuldade de concentração, tenho às vezes dificuldade de memória e tenho perda de coordenação. Isso é uma questão muito complicada, porque não consigo, por exemplo, comer direito garfo e faca. Não dá, porque não tem essa coordenação nas mãos. Eu perdi conforme eu fui tendo muitas crises convulsivas, acabei perdendo essa coordenação e eu já tentei fazer exercício e tudo e não funciona. Faço exercício todo dia, mas realmente eu perdi essa sensibilidade de segurar as coisas na minha mão. Cai muita coisa na minha mão, né? Acaba caindo. Tanto que aqui em casa a gente só usa coisas de plástico, porque quando eu usava prato, quebrava todos, copo também. Então a gente já aprendeu que comigo só pode coisas de plástico e essas coisas. Então, é muito difícil você ter essa doença, o lúpus, neurolúpus, né, ou lúpus neuropsiquiátrico, porque as pessoas te julgam muito, como se você não fizesse tratamento, como se você não se cuidasse, como se tivesse faltando remédio pra você. Só que assim, a gente tá falando de uma doença autoimune que quando é instigada, no caso, tem uma infecção, ela produz anticorpos, sabe? E aí, quando ela produz anticorpos, ela ataca alguma área do cérebro, alguma área do corpo. No meu caso, ela ataca o cérebro. Então, eu sofro muito preconceito quando eu vou em hospital, eu sofro muito preconceito de pessoas que não conhecem a situação. E aí, quem tá ao meu lado acaba sofrendo também muito, porque com essas minhas mudanças de comportamento eu acabo falando coisas que eu não devia, eu brigo com as pessoas. É horrível. Eu acho que, assim, de todos os sintomas do lúpus, fora, lógico, a nefrite lúpica, que é uma coisa horrível também, que é a inflamação no rim, a psicose lúpica é horrível. É absurdamente horrível. Não desejo pra ninguém ter isso. Mas, infelizmente, é o que me foi dado, né? Eu falo assim, a missão que me foi dada. E eu tô aqui pra transformar a vida das pessoas. Através desse canal, através da minha história. Ajudar as pessoas a entender que elas estão acolhidas e que elas podem sim ter momentos de felicidade e prazer na vida. Eu, apesar de sofrer tudo isso, hoje em dia eu tô casada, hoje em dia tenho uma família, então eu sou muito feliz por tudo isso que eu passo e passei, vou passar e sou feliz porque posso, através da minha história, transformar a vida das pessoas, ajudar as pessoas a serem mais felizes também. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo esclarecedor para vocês conhecerem um pouco desse lado do lúpus, né? Porque o lúpus tem várias facetas por ele ser realmente lúpus eritematoso sistêmico. Essa palavra aí, sistêmico, é porque ele ataca todo o sistema do nosso corpo. Como falou lá, né? O nosso sistema nervoso, ele tem o periférico, ele tem o autônomo. E ele pode atacar esses também, mas é muito mais raro. Mas acontece, a gente não escolhe que lugar o lúpus vai estar atacando. Ele ataca o rim, a maioria das vezes, ataca o pulmão, ataca o coração, ataca o cérebro, que é no meu caso, ataca a pele. Então a gente precisa tomar cuidado. Essa é a verdade, precisa fazer o tratamento correto. Eu faço lá o tratamento com reumatologista, com neurologista, com psiquiatra, porque eu apresento também depressão, apresento ansiedade, são coisas que eu tenho mesmo, que não sei se são associadas ao lúpus, mas eu acredito que sim, porque eu adquiri tudo isso quando eu descobri que eu tinha lúpus, né? Na verdade, assim, não é que eu descobri que eu tinha lúpus, os sintomas do lúpus só começaram a aparecer porque demoraram 8 anos, né? Eu já falei isso. Demorou-se 8 anos para se descobrir que eu tinha lúpus, mas desde que os sintomas apareceram, vieram em conjunto também a depressão e a ansiedade. Então, eu tenho feito tratamento, eu me cuido, mas é aquela coisa, a gente precisa também aprender a não confiar totalmente nos médicos que não entendem, que não sabem sobre essa situação. Uma pessoa que chega e fala pra você, um médico que chega e fala pra você no hospital que nunca ouviu falar, não confie nesse médico, porque ele não vai saber como tratar você, ele vai te fazer o que fizeram comigo. Olha, foi absurdo o que me fizeram naquele hospital da última vez, e eu não quero mais passar por isso. Eu quero trazer essa informação pra vocês. Existe sim neurolúpus, existe sim tratamento para o neurolúpus, mas é um tratamento muito difícil, porque não vai deixar de ter, vai acontecer e as pessoas precisam compreender isso, entendeu? Então, eu espero que vocês fiquem bem.
Um big beijo pra vocês e até uma próxima. Tchau, tchau!